Meu marido contou no jantar que vendeu minha cabana por $60.000 enquanto eu estava fora. A família dele celebrou e chamou de genialidade financeira, mas ele não sabia o que realmente vendeu. O Owen falou como sempre fazia ao se orgulhar. Ficou de pé, copo erguido, esperando a sala inteira se organizar em torno dele. Vocês conhecem a cabaninha da Violet, disse fazendo aquela pausa. Aquela que ele usava quando queria que você sentisse o peso do que estava por vir. O compasso teatral específico de um homem que decidiu que é a pessoa mais interessante do ambiente e quer que todos confirmem isso. A compra pouco prática dela, há 3 anos. Margaret riu baixo. Sua mãe, à cabeceira da mesa, usando as pérolas reservadas para ocasiões especiais. Richard, pai do Owen, assentiu com a gravidade de quem aprova um veredito. Mason, irmão do Owen, recostou-se sorrindo como quem já sabe a piada. Eu estava em casa havia 4 horas. 4 meses em Singapura. Voo de 14 horas, 2 atrasos. Vim direto do aeroporto para o jantar porque o Owen mandou 3 mensagens dizendo que era importante, a família estava reunida e eu deveria ir direto. Eu devia saber que importante e bom não eram iguais. Vendi, disse Owen. Enquanto ela viajava, $60.000. A sala comemorou e Margaret aplaudiu. Aquela palma sutil e precisa de uma mulher que vê entusiasmo como atuação e age assim. Richard disse. Esse é meu garoto, satisfeito por se orgulhar do filho. Mason assobiou. Owen gesticulou para a mesa. O assado na mesa, o vinho, o tiramisu feito por Margaret à tarde. O dinheiro do jantar veio da venda da cabana. Ele olhou para mim com o sorriso de quem resolve problemas que eu nem sabia que existiam. Pelo menos uma refeição está garantida. Eles riram da piada, da venda e de mim. O celular vibrou no bolso. Mantive o rosto imóvel. Já sou boa nisso. Mantive o rosto imóvel enquanto algo grande acontecia. 6 anos de prática. Peguei a taça de vinho. Isso é algo, disse. Owen se sentou, satisfeito consigo mesmo, e começou a explicar para Ricardo seus planos de investimento para os $59.000 restantes. Debaixo da mesa, olhei meu celular. Harrison Blackwell, advogado de um número desconhecido. 2 horas antes, enquanto meu avião descia sobre o Pacífico, recebi mensagem de um número que reconheci. Agente especial Catherine Reeves. Ciente da situação envolvendo sua propriedade em Pine Grove. Haja normalmente e vá ao jantar em família como planejado. Não deixe os envolvidos saberem. Equipe mobilizada. Celular virado para baixo na coxa. Owen, do outro lado da mesa, explicava ao pai uma estratégia imobiliária com a confiança de quem acabou de provar algo e agora extrapola a partir disso. Pelas cortinas atrás dele, vi a entrada da garagem, ainda vazia, mas não por muito tempo. Vou falar sobre a cabana, pois ela é o início de tudo. E o que Owen chamou de impraticável foi o que fiz com mais cuidado. Sou Violet Whitmore. Tenho 38 anos. Nos últimos 11 anos, atuei como analista de conformidade e, mais recentemente, como consultora de campo sênior em uma empresa privada ligada ao governo. Não entrarei em detalhes sobre o trabalho devido a um NDA rigoroso, que respeito. O trabalho envolve conformidade regulatória internacional e me levou a 14 países em 6 anos. E que há 3 anos, quando minha autorização de segurança foi renovada e meu perfil de atribuição foi atualizado, a natureza do que essa autorização cobria mudou de formas que tiveram consequências materiais para meus bens pessoais. A cabana ficava em Pine Grove, Washington, em 2 acres de pinheiros Douglas e um riacho frio e cristalino de março a outubro. Uma construção que comprei por $38.000 em uma venda de espólio porque era isolada e autêntica, e minha de um jeito específico, daquele jeito que as coisas são suas quando você as escolhe sem a opinião ou aprovação de mais ninguém. Owen tinha chamado de impraticável desde o momento em que comprei. Ele queria dizer, não vejo valor nisso. Ele queria dizer, isso não é algo que nos favorece. Ele queria dizer, por trás de tudo isso, aquilo que ele sempre quis dizer. Isso é seu, não meu, e isso me incomoda. Comprei mesmo assim, usando um bônus de consultoria recebido antes do casamento, que mantive em conta separada por ser alguém que documenta claramente o que pertence a cada um. A autorização de segurança foi atualizada em janeiro do ano em que fui para Singapura. Meu responsável pela conformidade, um homem chamado Gerald Huang, com 24 anos de experiência na segurança de empresas contratadas pelo governo federal, a pessoa mais metódica com quem já sentei em uma sala de reuniões, me explicou a exigência de registro de bens com a linguagem específica de alguém que precisa que você entenda algo com precisão. Todo imóvel de funcionários com seu nível de autorização deve ser registrado no Banco Federal de Ativos, afirmou. Não é opcional e indica o imóvel como ativo protegido. Qualquer tentativa de transferi-lo gera alerta automático por vários canais. Que tipo de transferência? Perguntei. Venda, mudança de escritura ou título, qualquer uma. Ele me olhou fixamente. O banco de dados é monitorado. Irregularidades são sinalizadas na hora. Registrei a cabana em fevereiro, com serviços públicos automatizados, empresa de administração contratada e câmeras instaladas. Gerald disse que era protocolo padrão para bens registrados. Falei ao Owen que a cabana estava sob cuidados na minha ausência. Eu não contei os detalhes para ele porque os detalhes estavam sujeitos ao acordo de confidencialidade e porque o relacionamento do Owen com as informações que eu compartilhava com ele
dele, ao longo de 6 anos, demonstrou que ele as usava principalmente de maneiras que o beneficiavam. Em março, eu fui para Singapura. Em abril, Owen encontrou a escritura. Eu preciso te contar sobre o Owen, do jeito que você conta para alguém sobre o clima. Não porque você está exatamente alertando a pessoa, mas porque entender o clima explica cada decisão tomada nele. Owen Whitmore tem 41 anos, ele é bonito daquele jeito dos homens que sempre foram chamados de mais inteligentes e tomaram isso como licença permanente, não como veredito provisório. Ele trabalha com desenvolvimento imobiliário comercial, não como o desenvolvedor, mas naquele papel adjacente de quem facilita, aconselha e recebe honorários, o que é uma profissão legítima e na qual Owen é realmente habilidoso quando essa habilidade é usada para outras pessoas. Para si, essa habilidade costumava falhar. Durante nosso casamento, tomou 3 decisões financeiras, uma certa e 2 erradas. As decisões erradas nos custaram juntas $140 mil, do jeito que decisões ruins no mercado imobiliário costumam custar dinheiro. Devagar, depois de repente, com um momento em que você quase acredita que dará certo. Após a segunda vez, separei minhas finanças em uma estrutura que Owen sabia existir, mas sem conhecer os detalhes. Alguns chamam de controlador, eu de prudente. E a diferença entre essas duas avaliações depende de você ter passado 6 anos vendo alguém tomar decisões com o seu dinheiro. Não vou fingir que não sabia quem Owen era quando me casei com ele. Eu sabia quem ele era. Eu acreditava, com o otimismo de quem espera estar errada, que a versão dele dos primeiros anos era a principal e que a outra era fruto de circunstâncias passageiras. Mas as circunstâncias não mudaram e a outra versão acabou prevalecendo. Antes de ir para Singapura, consultei a advogada de divórcio Patricia Chen, com 17 anos de experiência em direito de família. Ela fazia perguntas diretas e ouvia atentamente. Nossas conversas eram preliminares e eu documentava tudo. Eu estava construindo um panorama completo da situação financeira antes que qualquer decisão fosse tomada. Eu estava fazendo o que faço profissionalmente. Eu estava fazendo compliance. Não imaginei que Owen acelerasse tanto o cronograma. O cofre ficava no meu escritório em casa, era a prova de fogo, de combinação, para documentos, não para objetos de valor. Eu não guardo objetos de valor em casa, porque Gerald Huang me disse que o perfil de segurança para pessoas com o meu nível de autorização tornava a concentração de objetos de valor um risco. A combinação era a data em que conheci Owen, definida por mim há 3 anos, quando ainda achava que datas compartilhadas tinham importância. Ele tinha dito para Mason na mesa de jantar que a combinação era o nosso aniversário. Quase isso, mesmo mês, ano diferente. Ele praticava com uma data errada e acabou acertando a certa. Um tipo de sorte que alguns não merecem. Ele encontrou a escritura. Ele passou 3 dias praticando a minha assinatura a partir dos meus diários antigos. E eu quero ficar nesse detalhe por um momento porque é o detalhe que te conta tudo. Ele não fez isso de forma espontânea. Ele tinha meus diários. Ele tinha identificado os documentos corretos. Ele praticou até ganhar confiança. Não foi impulso, e sim um plano. O V e o Violet ficaram tortos, contou orgulhoso a Mason, mas acertei a pressão. Ele falsificou minha assinatura nos documentos. Achou um comprador por um contato na rede imobiliária e vendeu um bem federal por $60 mil, cerca de 22 mil abaixo do valor avaliado, mostrando o quanto pesquisou a transação. O Banco de Dados Federal sinalizou a transferência assim que foi processada. Eu não sabia do alerta na hora. Estava em Singapura documentando falhas regulatórias em uma instalação que poderia ter causado uma crise profissional para Gerald Huang, cumprindo minha função. Eu soube sobre o alerta através de Catherine Reeves, que tinha sido meu contato durante a renovação da minha autorização e que me mandou uma mensagem 2 horas antes de eu aterrissar, com instruções que segui porque confio em Catherine Reeves do jeito que você confia em alguém que já demonstrou repetidamente ter um bom julgamento. Mantenha o comportamento normal. Compareça ao jantar de família como planejado. Mantenha os envolvidos sem saber de nada. Equipe em mobilização. Eu li aquela mensagem a 34 mil pés sobre o Pacífico e pensei, claro que ele fez isso. Não fiquei surpresa. Apenas a confirmação de algo que eu já esperava, de certa forma, em diferentes versões. Eu respirei fundo. Pensei no que as próximas 4 horas exigiriam. Depois fechei os olhos e dormi 2 horas porque aprendi há muito que não se age bem exausta. O que viria exigia a ação correta. A ligação de Harrison Blackwell foi às 19h42. Enquanto Owen explicava a Richard sobre estratégias imobiliárias de curto e longo prazo, fui para a varanda. A noite estava fria. Final de outubro em Washington significa aquele tipo de frio que tem arestas. Não é brutal, mas está presente, daquele tipo que esclarece. Senhora Whitmore. A voz de Blackwell tinha o tom de um homem que passou 30 anos cultivando a compostura e, no momento, estava falhando. Eu represento os compradores na transação da propriedade Pine Grove. Sim, respondi. Investigadores financeiros federais estão em nosso escritório. Uma pausa carregada de significados. Eles apreenderam arquivos. Eles estão descrevendo como propriedade sinalizada, status de ativo restrito, documentos de transferência falsificados. Eles estão usando palavras que eu não... Essa não é uma situação que eu já tenha enfrentado antes e eu preciso entender. Senhor Blackwell, eu disse que não autorizei a venda. Eu estava em Singapura. A cabana é bem federal registrado e a assinatura nos documentos não é minha. Presumo que você queira cooperar com a investigação.
Silêncio. Não sabíamos, ele disse. Eu sei. Como falei, isso será importante. Voltei. Owen agora estava descrevendo para Mason uma propriedade que ele tinha visto em Scottsdale e que achava que tinha potencial. O tiramisu tinha sido servido. Margaret estava repondo o vinho. Sentei na ponta da mesa, onde sempre fico, afastado do centro da conversa, e peguei meu garfo de sobremesa. O tiramisu estava ótimo. Margaret faz um tiramisu excelente. Eu estava na segunda garfada quando o primeiro veículo preto entrou na garagem. Aqui está a questão sobre observar pessoas que te subestimaram enfrentarem as consequências dessa subestimação. Não é a satisfação que você esperaria. É algo mais discreto e complexo. É a sensação de algo chegando que já estava a caminho há muito, que você acompanhava de longe com a atenção profissional dada a sistemas complexos prestes a falhar. Observei pelas cortinas. Primeiro veículo, placas do governo, como Reeves havia descrito em nossa ligação anterior. Um SUV preto, do tipo que não tenta ser discreto. Segundo veículo, terceiro, 6 pessoas saem com a calma coordenada de quem já fez isso e acha banal a coreografia. Reeves na frente, reconheci sua postura antes de ver o rosto. A postura ereta específica de alguém que considera sua postura parte do seu instrumento profissional. Pausa rápida. Se você quiser mais histórias como essa com melhor qualidade, meu Spotify está linkado na descrição. Owen explicava a taxa de capitalização da propriedade de Scottsdale para Mason. Falei, vou abrir a porta. Ele mal olhou. Atravessei o piso de madeira polida da Margaret, que Owen fez questão de receber os créditos após a reforma de 2 anos atrás. Sugeri, ele não ajudou financeiramente, e abri a porta antes que Reeves batesse. Ela me olhou, eu a ela. Todos presentes? Perguntou, discreta e profissional. Alguém leu uma lista de verificação? Perguntei. Sala de jantar? Ela confirmou. Eles chegaram enquanto tomavam sobremesa. 6 pares de passos federais no assoalho de madeira da Margaret, movendo-se da entrada em direção à sala de jantar com o ritmo específico de pessoas que não estão com pressa porque não precisam, porque todas as saídas já foram verificadas. Avaliei todas as variáveis, só falta a entrega. O garfo de Owen parou a caminho da boca. O tiramisu ficou parado por um instante no garfo dele, depois escorregou lentamente e caiu na toalha. Margaret levou a mão às pérolas. O rosto de Richard fez aquela expressão que as pessoas fazem quando se deparam com algo para o qual não tem nenhuma categoria. Um vazio, um rápido recálculo e uma tentativa de recuperar a dignidade após perder sua base. Mason apenas observou. Catherine Reeves, agente especial com 12 anos na Força Tarefa Federal de Crimes Financeiros, cuja calma profissional presenciei em renovações de credencial e uma audiência tensa, ergueu seu distintivo sob o lustre de Margaret. Owen Whitmore, disse ela, você está detido por fraude eletrônica, falsificação e conspiração ligados à transferência não autorizada de um ativo federal registrado. Owen se levantou. A cadeira arrastou no piso de madeira com um som que Margaret lembraria por anos. Era um negócio imobiliário, disse ele. Uma simples transação. A voz dele tinha o tom de um homem que está usando a explicação que preparou e está descobrindo que a explicação não se encaixa na situação. Vender uma propriedade registrada federalmente com documentos falsos, disse Reeves num tom neutro. Não é simples. Margaret comentou que ele era engenhoso. Quero destacar isso. Ele foi engenhoso. Como se ser engenhoso fosse uma defesa. Como se a combinação do cofre, a assinatura treinada, a escritura achada e o comprador localizado compensassem a natureza do ato. Essa é a lógica de uma família que passou 40 anos vendo as escolhas de Owen como virtudes, sem perceber que isso só funciona onde todos concordam. Agora havia novos ocupantes na sala. Ricardo tentou se levantar. Um agente jovem e calmo preparado para isso disse baixinho. Por favor, permaneça sentado. Ricardo obedeceu. Os documentos falsificados estavam na mesa. Owen os trouxe para o jantar. Não sei o motivo. Talvez para mostrar à família, comprovar a transação no brinde e ter o artefato de sua conquista na sala onde seria celebrado. Ele espalhou os papéis no aparador antes do jantar, mostrou-os a Mason e deixou Margaret segurar a documentação da transferência. Uma agente fotografou tudo. Documentos falsos, mesa de jantar, tiramisu pela metade, taças erguidas do último brinde, registro completo de uma celebração, prova e festa no mesmo quadro. Owen se virou para mim. Ele passava por fases. Observei aquilo acontecer com o olhar distante de quem vê Owen passar por fases há 6 anos e aprendeu a ler a sequência. Primeiro veio a confusão, depois o recálculo e a tentativa de explicar a situação. Em seguida, a raiva. Breve e intensa, a raiva de um homem cujo plano colidiu com a realidade e que busca um culpado. Depois, o desespero. Violet. Sua voz baixou, não por autocontrole. Baixa pelo abatimento específico de um homem cuja encenação encontrou um público que ela não conseguia alcançar. Diga que é um mal-entendido. Você é minha esposa. Olhei para ele. 6 anos de silêncio. Não o silêncio de quem não tem nada a dizer, mas o silêncio de quem aprendeu que dizer coisas naquele cômodo específico não produz resultado algum, e que por isso parou de dizê-las, e que foi confundida com ausente quando, na verdade, estava apenas esperando. Ele sempre achou que meu silêncio era rendição. Dessa vez não era. Fiquei calada. Quero te contar o que veio depois.
Porque é no depois que a verdadeira história acontece. E porque já consumi o suficiente dessas histórias para saber que elas geralmente terminam no momento dramático e deixam de fora a parte em que você precisa lidar com as consequências. Owen foi levado naquela noite. A equipe de Reeves agiu de forma eficiente. Ele foi fichado, registrado e liberado sob fiança, que seus pais passaram a maior parte do dia seguinte providenciando. O escritório de Harrison Blackwell cooperou totalmente com os investigadores, o que foi a decisão correta e algo que Blackwell claramente já tinha decidido antes de desligar comigo na varanda. Os compradores, um casal aposentado de Tacoma animado com uma propriedade com riacho, foram retirados da transação com apoio de seu advogado e da investigação federal. Eles perderam os custos da transação. Eles foram compensados por um processo que não detalharei, mas o escritório de Gerald Huang já havia previsto isso e estruturado o registro dos ativos. A propriedade foi devolvida, mas na verdade nunca saiu do meu nome. A transferência foi sinalizada e congelada antes de concluir, como ocorre ao tentar vender um ativo federal com assinatura falsificada em tempos de monitoramento automatizado por bancos de dados. Owen tinha sido muito preciso quanto à pressão da caneta ao assinar. Ele não tinha sido preciso sobre o que estava assinando. Patricia Chen, minha advogada de família com 17 anos de experiência que vinha construindo um quadro comigo há meses, entrou com o pedido de divórcio na semana seguinte. A acusação de fraude eletrônica, a acusação de falsificação e a acusação de conspiração que foi adicionada quando a investigação se expandiu para incluir o conhecimento prévio de Mason, ele sabia da venda com antecedência e não disse nada, criaram um cenário jurídico que Patricia descreveu para mim como esclarecedor. Esclarecedor, eu disse para fins de divisão de bens, ela disse, entre outras coisas, o que apreciei. Gerald Huang me ligou 2 dias após o jantar. Ele nunca diz, eu te avisei, pois acha que os fatos falam por si. O sistema funcionou, ele disse. O sistema funcionou, eu disse. Fico feliz que você tenha feito o registro antes de partir. Também fiquei, respondi. Durante meus 4 meses em Singapura, não percebi o quanto isso me alegraria. Voltei para meu apartamento, que mantinha alugado discretamente somente em meu nome. Owen não sabia disso, pois certos ensinamentos do treinamento de conformidade são mais úteis na vida pessoal, como: sempre tenha uma saída segura. A cabana continua sendo minha. Fui em novembro. 2 semanas depois, dirigi 4 horas no meu Subaru com café e rádio ligados. Ao entrar na estrada da propriedade e ver o riacho entre as árvores, senti algo sem palavra certa. Não era triunfo, nem alívio. Parecia um retorno, algo que me esperava. Sentei na varanda por um tempo, vendo o riacho frio e cristalino. Os abetos de Douglas mantinham-se firmes do jeito que os abetos de Douglas fazem, sem drama, alheios ao que tinha acontecido lá embaixo, indiferentes e permanentes. Eu tinha comprado essa propriedade com dinheiro que era de antes do casamento, por um motivo que na época eu nem saberia explicar direito, e acabou sendo a coisa mais importante que eu possuía. Não pelo valor, que subiu para cerca de $82 mil desde a compra, mas porque era comprovadamente minha, garantida por sistemas muito maiores do que Owen imaginou. Ele achou a escritura no meu cofre e praticou minha assinatura por 3 dias. Ele vendeu um bem protegido registrado em âmbito federal e anunciou o valor da venda em um jantar de família antes que a transação tivesse passado pela fiscalização federal. E então ele olhou para mim do outro lado da mesa de jantar e disse: "Você é minha esposa." Como se isso fosse o fator relevante. Como se o fator relevante fosse qualquer coisa, além do fato de que o que ele vendeu não era dele para vender, nunca tinha sido dele para vender, e estava registrado em sistemas cuja existência ele nem pensou em perguntar porque passou 6 anos sem me perguntar nada. Ele confundiu meu silêncio com rendição. Estava errado há 6 anos. Ele descobriu numa quinta à noite, comendo tiramisu, com 3 veículos federais na garagem e Catherine Reeves sob o lustre. Algumas correções equivalem ao erro. E esta foi. Reeves me ligou em dezembro atualizando o caso. As acusações avançaram para a denúncia formal. O advogado de Owen, Douglas Farr, com 20 anos de experiência em defesa de crimes de colarinho branco e descrito por Patricia Chen como competente, mas com um cliente difícil, já havia iniciado negociações preliminares. A acusação contra Mason foi reduzida por cooperação. Richard e Margaret não foram acusados, mas depuseram e pelo tom da Reeves percebi que não foi agradável. "Como você está?" Reeves perguntou antes de desligar. Era o tipo de pergunta que as pessoas fazem quando querem te dar a oportunidade de dizer algo além de bem, quando estiveram presentes em alguma situação e têm uma noção de como pode ser o que vem depois. "Lúcida", eu disse. "Eu me sinto lúcida." Ela ficou em silêncio por um momento. "O registro te salvou", ela disse. "Se a transferência tivesse ocorrido antes de a sinalizarmos, a recuperação seria bem mais difícil." "Eu sei", eu disse. "Gerald é cuidadoso." "É mesmo", eu disse. "Por isso o escuto." Ela riu, um som breve e genuíno, o riso de alguém que foi profissional por tanto tempo que o riso verdadeiro se tornou um pouco surpreendente quando aparece. "Cuide-se", ela disse.
Eu disse. E falei isso no sentido específico de alguém que tem cuidado de si mesma há muito tempo sem realmente reconhecer, que acabou de ver o sistema que construiu resistir à pressão e que chegou do outro lado da experiência entendendo algo que provavelmente já sabia antes, mas que agora pode dizer claramente. O silêncio nunca foi rendição, foi paciência, foi documentação. Foi o Registro Federal do Bem, uma advogada de divórcio e um apartamento separado alugado em meu nome e uma cabana entre abetos de Douglas, com um riacho frio e cristalino de março a outubro. Foi tudo o que eu construí enquanto ele estava ocupado decidindo que o que era meu estava disponível para ser tomado. Ele estava errado sobre isso. Ele descobriu na sala de jantar.